Querido Deus, ao Senhor seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração hoje para todo sempre. Amado Deus, aqui estamos diante de Ti, nós que somos pobres e velhos pecadores. Meu Deus, como diz Paulo, miserável homem que sou, Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, as nossas transgressões, perdoa todo o mal que nós cometemos, meu Deus, no decorrer dessa semana, esquecemos talvez de suplicar pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Meu Deus, a Tua palavra nos diz que aquele que cobra as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Meu Deus, crendo no Teu perdão, crendo na Tua misericórdia, crendo no Teu amor, meu Deus, nos colocamos de joelhos diante de Ti para suplicar a Tua bênção em favor da Tua igreja. Meu Deus, assim como nesse livro, meu Deus, os corações dos nossos irmãos encontra-se neste momento cheio de petições. Que o Senhor possa estender a Tua mão santa e gloriosa, os Teus braços poderosos sobre a vida de cada um, sobre cada lar aqui apresentado, que o Senhor possa abençoá-los com toda a sua bênção. Querido Deus, aqui está os pedidos, meu Deus. Aqui está pedido de pessoas que colocou o seu pedido, talvez com lágrimas nos olhos. Meu Deus, com o seu coração aquebrantado, com o seu coração arregado diante de Ti. Meu Deus, pessoas que colocaram os seus pedidos aqui com uma fé tremenda. Talvez uma fé maravilhosa, meu Deus, em que o Senhor olhou e sentiu prazer. Crendo que o Senhor é poderoso para responder. Meu Deus, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, nós suplicamos ao Senhor porque sabemos que os Teus segredos são inesgotáveis. Meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti, suplicamos pela Tua bênção em favor de todos os pedidos. Te pedimos, Pai, que derruba por terra toda sorte de maldição. Derruba por terra todo laço, todo o poder das trevas, toda a obra do diabo. Derruba por terra, meu Deus, todo embaraço. Meu Deus, toda falta de emprego, que o Senhor possa derrubar por terra. Derruba por terra, meu Deus, esse coração endurecido, que essa mãe e esse pai têm buscado a Tua face em favor da conversão desse coração. E ele continua duro, que o Senhor possa tirar toda a dureza. Meu Deus, que o Senhor possa levar as pessoas que aqui se encontram, que ainda não confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Meu Deus, que o Senhor possa levá-los ao arrependimento. Que o Senhor possa levá-los a confessar o Senhor como Senhor e Salvador. Pai, sustenta cada um em Teus caminhos, não permitindo que eles venham desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que o Senhor possa revestir com a Tua armadura, que o Senhor possa revestir com a coraça do Teu poder, que o Senhor possa guardá-los debaixo da sombra das Tuas mãos, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, debaixo das Tuas asas. Pai Santo e querido, continua nos abençoando segundo a Tua graça e misericórdia. Abençoa o Teu Filho que vai estar ministrando a palavra, esta palavra maravilhosa vinda do Teu coração para os nossos corações, e que nós não sejamos ouvintes, mas que possamos colocar em prática para a glória do Teu nome. Pai, tudo isso nós te pedimos para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém.
criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Depois disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Depois disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Houve tarde e manhã o quarto dia. E depois disse Deus: povoem-se as águas e enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. E houve tarde e manhã o quinto dia. Depois disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E Deus viu que tudo isto era bom. E disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. Aí vocês devem estar perguntando assim: nossa, esse irmão chegou aí na frente, todos os outros irmãos chegaram aqui, deram um bom dia, feliz sábado, e esse já chegou começando a ler a Bíblia e nem um feliz sábado ele deu. Mas eu quis mostrar para vocês que o nosso Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele descansou de tudo aquilo que ele havia feito. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje, em memorial à criação do nosso Deus. E por isso eu digo para vocês: feliz sábado. Que Deus possa nos abençoar. Eu acho que é uma alegria muito grande eu estar aqui na frente hoje, mesmo porque é a primeira vez depois que eu me rebatizei que eu prego para uma igreja desse tamanho. As outras vezes tinham sido todas no Rio de Janeiro, mas desde que eu me retornei para a igreja, é a primeira vez que nós estamos aqui diante de um público maior. Deus seja louvado por isso. Deus tem uma mensagem para nós hoje, que está no livro de Malaquias. Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5. Malaquias 4, versículo 5. Eu quero falar para vocês uma coisa. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é o que para a gente? Lâmpada e luz para os nossos caminhos. Nós, adventistas, somos e fomos conhecidos como o povo da Bíblia, correto? É assim que nós somos conhecidos. Nós somos conhecidos pelo povo da Bíblia. O povo que estuda a mensagem de Deus. O povo que lê com afinco a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu acho que isso durante esses últimos tempos tem ficado para trás. Eu acho que nós estamos deixando de ser o povo da Bíblia. E eu quero fazer uma exortação para vocês. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Se nós queremos vencer tudo aquilo que vem à nossa frente, nós temos que estar preparado. E como é que você vai estar preparado? Estudando a Bíblia. Eu quero ver aqui quantas Bíblias nós temos aqui dentro da igreja hoje. Levante a sua mão, levante a sua Bíblia. Você que está aqui na frente, olhe para trás e veja quantas Bíblias tem levantadas. Que Deus seja louvado. Eu vou fazer o uso de uma frase que o pastor Luiz já fez aqui alguma vez. Eu prefiro a Bíblia física.
Você pode vir para a igreja com o seu celular, pode, mas para fazer a leitura, use a sua Bíblia física. O celular é ótimo, né? Quando a gente está dentro de um ônibus, dentro de algum ambiente que tem pouco espaço, a gente não consegue levar a Bíblia. Mas para a igreja, traga a sua Bíblia. Isso aqui é a arma do cristão. Então traga a sua Bíblia. Eu vou convidar você a fazer uma oração agora novamente, para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus. Senhor, eu não sou nada, mas eu creio que Tu és tudo para nós. Assim, Senhor, como Tu tocaste nos lábios do profeta Jeremias, para que ele pudesse falar, que Tu possa tocar nos meus lábios, Senhor, para que eu possa preferir aquilo que Teus servos precisam ouvir. Enche-nos com a Tua graça, derrama sobre nós as Tuas bênçãos. Eu te peço por Jesus. Amém. O que está descrito aqui no livro de Malaquias é uma das últimas profecias que a Bíblia tem no Antigo Testamento. E diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É interessante que lá no livro de Mateus, eu vou pedir para que você leia também, Mateus, no capítulo 17, versículo 11. E aqui Jesus também fala a respeito dessa profecia. E diz assim: então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará o quê? Todas as coisas. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. E ele continua: eu, porém, vos declaro que Elias já o quê? Já veio. E não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Vejam, Jesus está falando aqui de dois Elias, correto? Um que virá e um outro que já veio. O que já veio quem era? João Batista. Se nós formos olhar no livro de Lucas, e eu vou pedir para que vocês leiam comigo, Lucas, a partir do capítulo 1. Vamos fazer um tour pela Bíblia. Versículo 8, a partir do versículo 8, e diz assim: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, quem é que estava exercendo o sacerdócio? Quem era que estava exercendo o sacerdócio? Zacarias. Segundo o costume sacerdotal, a partir do versículo 10, e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso, e vendo Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será o quê? Cheio do Espírito Santo. E detalhe, ele já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e poder de quem? De Elias. Então a Bíblia aqui já declara que João Batista viria no Espírito e poder de Elias. Por isso que Jesus disse que o Elias já veio e o povo não o reconheceu. E irá diante do Senhor e converterá os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Qual era a função de Elias antes de Jesus vir? Preparar o povo para receber o Senhor. E aí ele continua: então perguntou Zacarias ao anjo, a partir do versículo 18:
Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Só dar uma paradinha aqui. Vejam o que Zacarias falou aqui. Ele falou que ele era velho, mas quando ele tratou da esposa, ele tratou como avançada em dias. É um conselho para nós homens. Depois que nós estivermos mais velhos, que nossas esposas estiverem avançadas em dias, é assim que a gente deve proceder, igual a Zacarias. Nunca fale que sua esposa é velha, viu? Ela está avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Tudo aquilo que o anjo estava falando era verdade, realmente iria acontecer. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós vemos que Malaquias falou que o Elias viria, né? E Jesus também falou que Elias viria. Agora, como é que a gente pode entender essa vinda do Elias no tempo escatológico? Eu acho que é preciso nós entendermos o que Elias real fez quando ele estava aqui na terra. E para isso eu vou pedir para que nós vamos lá para o livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 18. O que Elias veio fazer? 1 Reis, capítulo 18, no versículo 30. 1 Reis 18, versículo 30. E aqui diz assim: então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias fez o quê? Vamos ler comigo? O que Elias fez? Que estava em ruínas. Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E o que Jesus diz que o Elias vai vir fazer? Lá ele diz que de fato Elias virá e fará o quê? Restaurará todas as coisas. Mateus 17, versículo 11. De fato Elias virá e restaurará todas as coisas. E esse restaurar todas as coisas, aqui diz que é restaurar o altar do Senhor. Bem, para nós entendermos o que está dizendo isso aqui a respeito do altar do Senhor, é preciso que nós voltemos um pouco no passado e entendamos o que representava o altar do Senhor. Vejam, logo assim que o homem pecou e que foi necessário que Deus viesse aqui à terra, e Deus então, quando veio no final da tarde, e Deus chamou por Adão e perguntou: Adão, Adão, onde tu estás? E Adão havia se escondido de Deus. Quando foi percebido que o homem havia pecado, o que é que Deus colocou, o que é que Deus deu para eles? Deus providenciou um animal para que ele fosse morto. E esse animal precisava ser morto por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus estendeu para Adão e para Eva a graça, ok? Através daquele cordeirinho que deveria ser morto. Eu penso que para Adão deve ter sido um ato muito difícil, porque Adão ele teve que sacrificar o animal, e ele próprio teve que matar o animal, e deveria haver derramamento de sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ok? Então, ali a gente vê que já foi erigido um altar para que fosse sacrificado aquele animal. Depois a gente vê em Gênesis capítulo 4, que também foram erguidos 2 altares. O primeiro altar foi erguido por Abel e o outro altar por Caim. Diz a Bíblia que o sacrifício que Abel fez foi aceito e o sacrifício que Caim fez não foi aceito. Mais uma vez eu falo aqui para vocês, por que o sacrifício de Abel foi aceito e de Caim não foi aceito? Porque devia haver derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não existe perdão de pecados. Mais à frente também nós vemos Noé. Noé, logo assim que ele saiu da arca, ele também ergueu um altar. E esse altar também era em agradecimento a Deus, por Deus ter livrado ele do dilúvio. Nós vemos um pouco mais à frente Abraão. Abraão também erguia altares. O interessante é que Abraão
era um viajante. Em todos os locais que Abraão ia, ele erguia um altar. E aquele altar tinha 3 significados. Todo altar, quando você vê a palavra altar na Bíblia, existem 3 significados para altar: adoração, testemunho e salvação. Eu vou falar e vocês vão repetir para que fique gravado na sua mente. Qual é o significado do altar? Adoração, testemunho e salvação. Ok? Estas são a representatividade do altar dentro da Bíblia. Bem, eu vou pedir para que você agora abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel fica logo ali depois de Ezequiel. Daniel capítulo 8, a partir do versículo 9. Todos acharam? Eu vou esperar que todos vocês achem para que nós possamos continuar a leitura juntos. Todos acharam? Vamos lá. A partir do versículo 9 diz assim: De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Quando fala aqui de terra gloriosa, está falando aqui de Jerusalém, que era ao norte. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe dos exércitos. Dele tirou o quê? O sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Onde é que era feito o sacrifício? No altar, ok? O sacrifício diário era feito no altar. E Daniel está falando aqui que esse chifre pequeno, ele tirou o sacrifício diário e o seu santuário foi deitado abaixo. O exército foi-lhe entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou. Bem, nós como adventistas do 7º dia temos que entender a respeito desse assunto. Aqui nós estamos vendo um chifre pequeno. Se nós formos ver Daniel 7, a gente vai entender que surgiram 4 grandes animais. E existe um primeiro animal, um segundo animal, um terceiro animal, e todos eles são ditos como eles eram. Quando chega no 4º animal, a Bíblia fala que ele é um animal terrível e espantoso. Um animal terrível e espantoso. A Bíblia não fala como ele é, só fala que ele é um animal terrível e espantoso. Eu quero que você volte uma página da sua Bíblia, aliás, 7, uma página, capítulo 20, Daniel 7, versículo 25. E diz esse chifre pequeno aqui também, 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vejam, esse santuário que a Bíblia fala que seria destruído, seria o santuário terrestre ou o santuário celestial? O que vocês acham? Da terra ou do céu? O que vocês acham? É da terra ou do céu? A Bíblia diz que cresceu até atingir o exército de onde? De onde que era o exército? Bom, pessoal, acompanhe na Bíblia. Dos céus. E alguns exércitos da estrela lançou por terra. Engrandeceu-se até onde? O príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Quem é? Jesus é o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Vejam, quando Deus pediu para que Moisés criasse um santuário aqui na terra, ele seria criado como modelo do santuário que existia onde? No céu, ok? O santuário ele foi criado aqui na terra e ele foi colocado no meio do povo de Israel, bem no meio.
e ao redor ficaram as tribos de Israel. Notem, a primeira coisa que o judeu via quando ele adentrava no santuário era o quê? O altar. E o altar servia para quê? Quais são os três significativos do altar? Adoração, testemunho e salvação. E aí a gente vai falar, existem muitos símbolos a respeito dos sacrifícios que seriam feitos ali no altar. Eu vou lhe falar para vocês de dois sacrifícios. Um era o sacrifício diário contínuo, ok? E o outro era o sacrifício anual. O sacrifício diário, a gente podia dividir ele em dois sacrifícios. Nós tínhamos o sacrifício diário que era feito pela manhã e outro sacrifício que era feito ao pôr do sol. Eram dois sacrifícios diários. E esse sacrifício diário era feito da seguinte forma: o sacerdote pegava o cordeiro, levava até o altar e imolava esse cordeiro. Esse cordeiro, ele servia para a propiciação dos pecados de todo o povo de Israel. Era tido como sacrifício coletivo, ok? Sacrifício coletivo. Um animalzinho era morto em prol de todo o povo de Israel. E aí, quando alguém lá do meio do exército, de algum local, via aquela fumacinha subindo do santuário, aí ele podia falar assim: bom, graças a Deus, foi morto um cordeiro em prol dos meus pecados, em prol dos pecados de todo o povo de Israel, ok? Mas apenas isto bastava para que os pecados deles fossem perdoados? O que vocês acham? Sim ou não? Não bastava. Então era necessário, se ele aceitou aquele sacrifício, ok, mas ele próprio tinha que pegar um cordeirinho, levar até o altar e ele mesmo sacrificar o cordeirinho, colocar a mão sobre ele, confessar os seus pecados, e aí demonstrando assim que ele estava aceitando o sacrifício daquele cordeirinho que foi morto como em prol de todos o povo de Israel. E assim era feito de manhã e era feito à tarde. Vejam, era feito de manhã e feito à tarde. O que é que como que Satanás iria conseguir destruir o santuário celestial? A Bíblia diz aqui que ele conseguiu destruir, correto? Não é isso que fala a Bíblia? Ele cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra. Engrandeceu-se até o príncipe do exército e dele tirou o sacrifício diário. Como que Satanás conseguiu fazer isso? Como que ele conseguiu tirar o sacrifício diário do santuário celestial? Vejam, quando Jesus veio aqui à terra, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Em João 3,16, todo mundo aqui lembra? Vamos recitar comigo? João 3,16. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok? Jesus, ele veio e deu a vida dele por nós. Quando ele veio aqui à terra e deu a sua vida por nós, ele estava fazendo o sacrifício coletivo. Ele estava morrendo por todos nós. Representava aquele cordeiro que era morto de manhã e morto à tarde lá em Israel, que se representava o sacrifício coletivo do povo. Então Jesus veio e morreu por toda a humanidade. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como nós dissemos, era apenas o sacrifício de Cristo basta para que nós sejamos salvos? O que vocês acham? No tempo de Israel, era necessário que o judeu pegasse aquele animalzinho, levasse até o altar e também sacrificasse ele, ok? E aí, vamos supor que vocês me vissem lá, pegando o meu cordeirinho, depois de já ter visto lá o sacrifício em prol de todo o povo, e eu estou levando meu cordeirinho lá para o altar. O que é que vocês podem pensar? Ali vai um
pecador. Mas que tipo de pecador é esse? Um pecador arrependido, ok? Um pecador arrependido. E qual é o símbolo hoje que nós temos que demonstra que também nós somos pecadores arrependidos? Qual é o símbolo? O batismo. O batismo. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. O símbolo que nos remete a esse sacrifício individual é justamente o batismo. Nós vimos aqui semana passada muitas almas serem batizadas, que estavam reconhecendo que Jesus Cristo era o Salvador pessoal delas. Esse é o simbolismo hoje do sacrifício individual, o reconhecimento que Cristo é o nosso Salvador, é o batismo. E lá em Tiago fala assim: crês tu que existe um Deus? Se você crê, muito bem, mas o demônio também crê, mas eles nunca serão batizados. Eles também creem que Jesus é poderoso, eles creem que Jesus é onisciente, creem que Jesus é onipotente, mas não basta nós crermos, nós temos que crer e sermos batizados. Vejam, Satanás, ele conseguiu aquilo que ele não havia conseguido no passado. No passado ele queria ser igual a Deus. Tudo gira em torno de quê? De adoração. E ele não conseguiu isso no passado, mas ele conseguiu em algum momento da nossa história, através da sua igreja. Vejam, nós sabemos que a partir do ano 306, Constantino ele chegou ao poder. O pai dele havia morrido e ele assumiu o poder no lugar de seu pai. Constantino ele era um adorador de ídolos. Ele acreditava que Hércules protegia ele. E depois de um tempo, ele começou a entender que ele estava seguindo por um lado errado, porque muitas pessoas não estavam. Eles perseguiam muito os cristãos, e os cristãos parece que aumentavam cada vez mais que se perseguia os cristãos aumentavam de tamanho. Logo assim, depois do Pentecostes, nesses longos 300 anos que houveram, a Igreja de Deus ela foi muito perseguida, muito perseguida. E quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Perseguiam, matavam os cristãos. E um cristão parecia que se multiplicava depois que ele morria. Cada mártir que era morto, outros tantos apareciam. E Constantino percebeu isso. Ele percebeu que alguma coisa tinha que ser feita. E ele então, em 313, falou assim: olha, agora vamos acabar com a perseguição aos cristãos. Agora eu também vou ser um cristão. E aí ele falou assim: olha, agora a gente vai fazer a mesma coisa. Qual é o dia de guarda que a gente tem que fazer? É o domingo. Então a gente vai fazer a guarda no domingo. Se nós formos ler a Bíblia, fala que o inimigo cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. E foi isso que ele fez. Em 313 ele fez o Edito de Milão, onde ele deixou de perseguir os cristãos. Em 321, ele fez o primeiro decreto dominical, onde todo o povo era obrigado a guardar o domingo. O domingo era tido como dia do sol. E eles começaram a guardar o domingo. E aí os cristãos começaram também a guardar o domingo. Em 321, a partir de 321, quem não guardasse o domingo era perseguido e era tido como alguém que não fazia parte do povo de Deus. A igreja foi perseguida. Antigamente, antes de Constantino, haviam nos templos estátuas de Júpiter, adoradores do sol, de tudo que tinha. Depois que Constantino promulgou esse decreto, eles começaram a colocar dentro dos templos estátuas de santos que haviam morrido.
A igreja passou a adorar agora São Paulo, São João e todos os outros santos. A Bíblia fala que haveria um tempo de grande escuridão, 1260 anos para ser mais claro. Esse tempo, ele iniciou-se em 538 depois de Cristo. Foi quando a Igreja Católica, ela começou a ser a igreja principal de todo o mundo. O templo católico era tido como a igreja que deveria ser aquela que seria aqui na terra o que daria a mensagem acerca de Deus. E a igreja precisou fugir. Em 1816 apareceu um homem chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller foi um homem que era muito estudioso. E ele era um deísta. Um deísta era alguém que até acreditava que Deus criou o mundo, mas que ele era um criador que não mais se importava com suas criaturas. E como ele era um homem muito estudioso, uma vez ele foi convidado para pregar em uma igreja, para ler a Bíblia, não era para pregar, para ler a Bíblia em uma igreja. E quando ele chegou na igreja para ler a Bíblia, ele leu um trecho que deixou ele profundamente pensativo em relação ao texto que ele estava lendo. E a partir daquele texto, ele viu que o que ele estava fazendo estava errado. E ele começou a acreditar em tudo que a Bíblia mostrava para ele. Vejam, Deus, ele sempre arranja uma forma de fazer com que os seus filhos conheçam a verdade. E ele nunca nos deixa cegos. Nunca. Ele sempre acha uma forma de fazer com que os seus filhos entendam aquilo que ele quer mostrar. O que a igreja queria fazer era que a imagem do santuário celestial fosse destruída. E ela conseguiu fazer isso. Tanto é que quando Guilherme Miller entendeu que Jesus Cristo voltaria, ele achou que a purificação do santuário seria a purificação da terra e não a purificação lá no céu. Notem, quando nós lemos aqui no versículo 14, e aqui diz assim: e ele me disse que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui fala que o santuário seria purificado, mas nos versículos anteriores falam que destruiu o sacrifício diário. E agora a gente precisa ver, o santuário precisaria ser purificado ou restaurado? A palavra que se traduz aqui para purificado, ela vem do hebraico, porque todo o Velho Testamento foi escrito no hebraico, com exceção de alguns capítulos do livro de Daniel, que foi escrito em aramaico, e a palavra é nisdak. E essa palavrinha nisdak, ela quer dizer purificar, restaurar e reivindicar. Então, quando nós lemos aqui purificado, nós também podemos entender também que quando esse Elias vier, ele restauraria, ele purificaria e ele reivindicaria o santuário do céu, ok? Então nós precisamos entender que quando Elias vier, ele fará a restauração disso. E vejam, onde é e o que representa o altar de sacrifício? Vamos lá? Adoração, testemunho e salvação. Adoração, testemunho e salvação. Como é que a Igreja Católica tirou a adoração dessa representatividade? Quando alguém vai até a igreja para se confessar, ela tem que ir até o confessionário e lá ela confessa seus pecados, e aí o padre manda ela fazer algumas coisas lá, algumas prendas, né, digamos assim, não sei quantas Pai Nossos, Ave Marias, e aí depois que a pessoa faz isso, ele fala assim: eu te absolvo.
eu te perdoo. É assim que é dito. O padre fala para a pessoa, eu te perdoo. E aí eu falo para vocês, quem é que tem o poder de perdoar? Somente Cristo tem o poder de perdoar. Tá? Somente Cristo. Eu quero convidar você para ler 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós não exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por procedeste de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o quê? O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vejam, a Bíblia é clara em mostrar para nós o que deveria acontecer antes da volta de nosso Senhor. A fala que ele se assentaria como Deus, ele queria assumir o lugar de Deus. Aquilo que Satanás não conseguiu fazer no passado, ele consegue fazer com o seu representante aqui na terra. Tentar ocupar o lugar que é de Deus. Graças a Deus que nós temos uma luz. Graças a Deus que nós temos o entendimento. E nós sabemos que tudo isso passará. E assim como Guilherme Miller ficou, ele era ateísta, como eu estava contando para vocês, mas em 1831 ele se converteu e ele, em um de seus sermões, ele começou a pregar, depois de muita leitura, depois de muito ver sobre Daniel 8,14, ele entendeu que Jesus entraria no lugar santíssimo. Mas como o inimigo tinha tirado da mente das pessoas que o santuário não seria o santuário aqui na terra, mas sim o santuário no céu, ele entendeu que essa purificação seria a volta de Cristo, e ele foi datado em 1844. Imagine vocês que o movimento milerita pregou para muita gente, muitas pessoas foram convertidas, muitas pessoas abrindo a sua mente para aquilo que ele estava demonstrando, para a volta de Jesus naquele tempo. E nós sabemos que isso não ocorreu. Foi uma grande decepção para o pessoal daquela época. E passou-se o dia 22 de outubro de 1844 e Jesus não veio. A data foi marcada para esse dia, 22 de outubro de 1844, porque ali era o dia 10º do mês 7, judaico, onde era feito o dia do juízo expiatório. Era o dia do juízo juízo investigativo, quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo e ele ali matava um bode ou um animal para poder livrar o povo de Israel de todos os seus pecados. E essa data caía justamente no dia 22 de outubro de 1844. Um dia depois de Jesus não ter voltado, um homem chamado Hiram Edson, ele quis entender o porquê. A decepção era grande. E ele queria entender o motivo. Ele achava que alguma coisa eles tinham visto de errado. E ele então, indo para o campo, ele iria encontrar-se com outras pessoas. E ele iria falar para essas outras pessoas, para eles orarem juntos, para entenderem o motivo de Jesus não ter voltado. E ele estava passeando pelo campo, quando de repente ele para. E ao ele parar, ele estava caminhando com outra pessoa, o outro amigo dele continua caminhando. E ele parado, quando o amigo dele olha para trás, vê que ele está parado, ele estava tendo uma visão. E nessa visão, ele via que Jesus estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo.
E aí ele entendeu que o lugar santo, esse lugar santíssimo seria no céu e não aqui na terra. E aí ele, resplandecendo de alegria, ele saiu e foi contar para as outras pessoas. E ali aquele povo começou a restaurar a verdade a respeito do sábado, porque o sábado não era um dia a ser guardado. Eles começaram a restaurar a verdade a respeito do sábado, começaram a restaurar a verdade a respeito do santuário. O que é que nós estamos vendo acontecendo aqui? Elias está retornando. E o Elias está retornando. E esse movimento, posteriormente, ele seria chamado de quê? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja, meus irmãos, vocês estão aqui. Vocês não fazem parte apenas de uma igreja. Vocês fazem parte de um movimento profético. E esse movimento profético, a Bíblia diz que nós temos que preparar o caminho para a volta do nosso Salvador. Assim como João Batista fez, assim como Elias apregoou, nós temos que preparar o caminho para o nosso Salvador. Nós somos os restauradores da verdade. Nós temos que falar para o povo quem nós somos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando Jesus estiver perto de voltar, Jesus estiver voltando, haverão apenas duas classes de pessoas. Aqueles que aceitaram tudo isso que eu falei para vocês, com relação à verdade, e aqueles que vão estar do lado de Satanás. De que lado nós vamos estar? De que lado nós vamos estar? Nós vamos agora ouvir um hino pela nossa irmã Laisla, e eu quero que você reflita muito naquilo que nós conversamos aqui. Pense muito nisso. Nós somos os restauradores da verdade. Você faz parte de um evento que estava profetizado. Você não faz parte apenas de uma igreja, é de um evento que estava profetizado.
Depois que Elias restaurou o altar do Senhor, ele orou a Deus e desceu fogo do céu e consumiu tudo o que estava ali no altar. Passado algum tempo, Elias começou a orar também para que chovesse. E ele orou e pediu para que seu servo fosse ver se vinha chuva. E ele fez isso por 7 vezes. Na 7ª vez que ele pediu para que seu servo fosse lá e olhasse, o seu servo retornou e falou assim: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma palma da mão que está vindo lá no horizonte. A irmã White diz, no livro Grande Conflito, no capítulo 40, no primeiro parágrafo, que quando Jesus estiver retornando, também virá uma pequena nuvem lá do horizonte. E essa pequena nuvem negra no início, ela se tornará branca e será a nuvem que estará trazendo o nosso Salvador. Você quer estar naquele dia, quando Jesus estiver retornando do lado de Jesus? Quem quer, levante a mão. Eu também quero estar naquele dia. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. De uma forma ou de outra, eu e você estaremos lá. De uma forma ou de outra, eu e você estaremos lá. Quer seja para receber a Cristo como nosso Salvador, ou para receber o juízo definitivo. Oxalá que eu e você estejamos realmente do lado do nosso Salvador. Oremos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas verdades que Tu quiseste mostrar para nós. Eu não sei, ó Deus, a quantas pessoas essa mensagem atingiu, mas Tu sabes, Senhor. Que Tu possas produzir os frutos desejados para o Teu reino. E quanto a nós, ó Deus, que Tu possas guiar-nos na Tua verdade, para que nós nunca nos desviemos dela. Derrama sobre a Tua igreja o Teu Santo Espírito. Abençoa-nos, despeça-nos em paz. Eu te peço por Jesus. Amém.